Será que você já sentiu os efeitos da ausência de foco quando você fisicamente está ali presente no lugar, mas a sua mente está completamente vagando em distrações e notificações e pensamentos aleatórios? Ou seja, simplesmente esse é o efeito da baixa capacidade de foco cerebral, em que você se prontifica a fazer uma coisa, o dia inteiro passa e você não fez sequer metade daquilo que você se prontificou. Afinal, o que é foco? O que é foco para o nosso cérebro? Mais ainda, como você pode treinar o seu cérebro para se concentrar e evitar distrações, especialmente no mundo como esse que nós vivemos, repleto de distrações, informações, notificações e tudo isso que acontece ao nosso redor. Então, no capítulo de hoje, nós vamos desvendar os segredos da ciência do foco e mostrar como você pode sim se tornar muito mais focado e treinar o seu cérebro para isso. Se esse assunto é importante para você, então sempre dê aqui no like e vambora, porque essa é a discussão de hoje. Fala pessoal, meu nome é André Burg, especialista em neurociência comportamental, fundador do Brain Power, a sua academia cerebral e criador do método Reprograme Seu Cérebro. E neste episódio, Mistérios do Cérebro, nós vamos explorar o poder do foco, que de certa maneira é um tanto quanto misterioso em si. Se você olha para uma pessoa, ela simplesmente está ali focada, intensamente direcionada para algo que é importante para ela, independente de tudo que acontece ao redor. É, de certa maneira, admirável. A gente olha para aquilo e fica pensando como ela consegue fazer isso, especialmente nesse mundo que nós vivemos, em que pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso, de fato manter a atenção aderente a um único estímulo. Essa pessoa provavelmente vai acabar aquilo com muito mais velocidade, com muito mais profundidade, com muito mais qualidade e vai ter tempo para fazer o que ela de fato quer na vida. Então, se você sente que você tem pouco tempo, saiba que você não precisa de mais tempo. O que você precisa é de mais foco. Então, para a gente entender lá no nosso cérebro o que de fato é o foco, vamos entender como a neurociência explica o funcionamento do foco no nosso cérebro. Basicamente, o foco é regulado principalmente pelo nosso córtex pré-frontal, que é a região do cérebro responsável pela atenção, pela memória de trabalho, pela tomada de decisões, e o córtex pré-frontal é como se fosse o maestro do cérebro. Ele vai coordenando várias funções cognitivas e emocionais para garantir que a nossa atenção seja direcionada às informações mais relevantes do mundo. Essa região, ela está fortemente conectada com todas as áreas do cérebro, como sempre, mas principalmente com algumas áreas específicas, como por exemplo, o sistema límbico, que processa as emoções, o córtex parietal, que desempenha um papel importante na percepção espacial e também na orientação da atenção. Então, neste processo de foco, concentração, o córtex pré-frontal meio que seleciona e filtra as informações que são relevantes e ao mesmo tempo ignora estímulos irrelevantes ou distrativos. E vai além, ele também trabalha em conjunto com a nossa memória de trabalho. É aquela que permite que você consiga manter informações temporariamente ali para atividades que de repente são cognitivamente complexas, como por exemplo, resolver uma conta, resolver um problema ou tomar decisões. Você não fica guardando os números para todo o resto da sua vida, você lembra dos números enquanto você precisa para resolver aquela conta e aí depois você simplesmente descarta. É a nossa memória de curto prazo e ela pode ser, de certa maneira, conturbada. Quando você pega informações de todos os lados e tem um foco ruim, esse processo de multitarefas e você tentar fazer tudo ao mesmo tempo, você simplesmente deixa a sua memória de trabalho complexamente confusa. E obviamente isso atrapalha em todo o processo, não somente cognitivo, mas também no seu foco. Então, o foco determina uma série de outras implicações internas, como essa, por exemplo. Além disso, o nosso córtex pré-frontal é responsável pela função inibitório. O que significa isso? Basicamente é resistir a impulsos e distrações. Então, se chega uma distração, uma notificação no seu celular, você pode diretamente não ter nenhuma função inibitória e olhar de uma forma instantânea ou falar, não, segura esse olho, segura essa atenção, não deixa ir tudo para lá e aí você se mantém ali. Isso nada mais é do que o seu córtex pré-frontal falando, isso não faz sentido agora, vamos deixar de lado e ignorar um estímulo. Isso é exatamente a sua capacidade de inibir respostas automáticas, porque automaticamente você olharia e você direciona, portanto, a sua atenção apropriadamente. Isso é intencional, isso é uma atenção e uma escolha sua, uma função executiva, e isso é obviamente essencial e fundamental para que você consiga manter o seu foco nas coisas certas, porque simplesmente tudo é estimulante. Se passa algo novo, se passa um estímulo, se passa um barulho, chega uma notificação,
tudo isso é novo. E o cérebro fica exatamente assim, ele fica olhando e olha para cá e olha para lá, muita coisa acontecendo. Então, a gente de fato precisa treinar e tem uma parte sim que é forçar. A gente tem que segurar meio que na marra, colocar ali um cabresto e segurar o nosso foco, segurar o nosso cérebro. Portanto, acho que você já percebeu que o nosso foco ele é o resultado de uma complexa interação entre várias áreas cerebrais, ainda os neurotransmissores que eu nem entrei nesse detalhe, ou seja, inúmeros processos cognitivos que estão acontecendo ali dentro do seu cérebro a todo momento. Quando você entende esses mecanismos, você percebe que o foco de fato ele é complexo e ele exige você, ele exige um certo esforço, ele exige que você realmente controle e segure impulsos naturais, ou seja, naturalmente o cérebro tende a ir para fora, ele tende a buscar estímulos, entender o que está acontecendo, até por fins de sobrevivência. Imagine só, você está ali no meio da selva, tem um barulho de algo acontecendo ali do lado, a cada vez está mais perto e você simplesmente, não, eu vou continuar focado aqui nesta árvore de maçã e eu vou ficar olhando para esta maçã. Bom, cedo ou tarde chegou ali de repente um urso e você não mais tem nem você e nem nada ao redor de você, porque simplesmente aquele urso te devorou e você não conseguiu fazer mais nada. Ou seja, aqueles cérebros que não tinham esse comportamento de olhar, prestar atenção em tudo que está acontecendo ao redor, foram sumariamente eliminados do sistema. Então, a gente realmente precisa entender que o nosso impulso natural é buscar novas informações e o que a gente precisa, portanto, é de mecanismos, estratégias para de fato conhecer e ter técnica adequada para manter a nossa concentração naquilo que a gente quer. Então, eu vou aqui explorar 5 pontos chaves para o foco, para você realmente manter com mais intensidade o seu foco, melhorar a sua concentração. Se está fazendo sentido isso tudo que eu falei para você, ainda numa parte um pouco mais técnica, senta o dedo aqui no like, isso é super importante para mim, para que de fato eu saiba quais assuntos são importantes para você, para o canal, para eu saber inclusive se essa série Mistérios do Cérebro está fazendo sentido para você. Então, like aqui embaixo, botão para você se inscrever e vamos que vamos para os 5 fatos. O primeiro fato é o seguinte: nós em geral assumimos um erro, um entendimento que não faz sentido. O erro é que simplesmente nós perdemos o foco. Poxa, eu estava aqui concentrado e eu perdi o meu foco. Isso não procede. A gente não perde o foco, o cérebro não perde o foco, mas sim, como você já percebeu, a atenção ela é desviada para alguma outra coisa mais estimulante. Isso porque o nosso cérebro foi programado para buscar sinais salientes, coisas mais estimulantes para prestar atenção, para ele se estimular. Então, se o seu cérebro acha e sente que aquilo que você está fazendo é chato demais, não te estimula, a chance de você se distrair é muito maior. Segundo aspecto que aumenta a chance de você perder o seu foco é cansaço e distração. Quando você está cansado, a sua capacidade de manter o seu foco e concentração diminui significativamente. O cansaço afeta negativamente o aspecto e o desempenho do cérebro como um todo, fazendo com que você fique muito mais propenso, inclusive a se chatear, a se entediar, perder interesse naquilo que você está fazendo, e nesses momentos o cérebro tende a buscar incansavelmente algo mais estimulante para se distrair e obter um certo alívio temporário para esse esgotamento mental. Então, manter a sua energia, descansar, estar disposto é essencial se você quer ter foco. Num dia que você está exausto, é muito mais difícil você focar. É quase que inclusive impossível, porque o seu corpo está desesperado por descanso, por repouso, por coisas mais leves, mais estimulantes, e você está lá querendo manter a sua atenção na marra em uma coisa que para você ainda é chata, aí de fato é duplamente difícil. Terceiro aspecto é que as distrações, elas são mais estimulantes do que aquilo que a gente tem que fazer. Um celular, ele é projetado para isso, uma rede social, notificação, pop-up, a pessoa gostou da sua foto, foto nova, fotos que aparecem que só tem a ver com aquilo que você gosta, ou seja, os estímulos ao redor da gente simplesmente são estimulantes quase que por definição, e as redes sociais fazem por desenho isso, ou seja, é estrategicamente feito para que você se interesse por aquilo, porque esse é o negócio deles, atrair a sua atenção, e portanto eles sabem fazer isso muito bem. Aqui uma sugestão é você estabelecer limites para essas distrações, ou criar um ambiente propício para que de fato você se concentre, ou de repente estabelecer um processo de quando você realmente tem que focar, coloque no modo avião, porque isso vai fazer com que você bloqueie pelo menos parte das distrações, o ambiente vai ajudar, então efetivamente você pode trazer esse tipo de mecânica e bloqueios mais forçados, digamos assim, para períodos de trabalho que são importantes para você. Quarto aspecto, quarta dica,
quarto conceito que é importante para você é você entender que estar sem foco significa que você não está sem foco, mas na verdade você está fisicamente em um lugar, mas a sua mente já rodou, está em algum outro lugar. Quando a gente está concentrado, o cérebro está ali totalmente à nossa disposição. Olha só que coisa fascinante. Estar aqui e o meu cérebro também está aqui é exatamente o que faz um ser humano. A nossa grande diferença enquanto espécie é possuir o cérebro que nós possuímos. Mas se você está aqui e não está com o seu cérebro aqui, você quase que não está sendo um ser humano naquele momento. Ou seja, você não tem todo o benefício de ter um cérebro integralmente à sua disposição. Então, o que você pode fazer para evitar este processo? Uma dica e uma sugestão bastante efetiva é você praticar mindfulness. É algo que já é validado pela neurociência, efetivamente no sentido de fazer com que você consiga manter a sua atenção presente no momento, meio que sentir um pouco de tudo que está acontecendo e não tentar controlar, mas simplesmente incorporar tudo isso para você e você de certa maneira ficar mais tranquilo e mais calmo com tudo aquilo que está acontecendo. Então todos os estímulos fazem parte da percepção e você pode treinar este processo. Meditação ajuda, mindfulness, que é um tipo de meditação, também ajuda, e no fundo isso é simplesmente você manter a sua atenção plena, estar presente no momento, respire com mais leveza, fique mais calmo, se concentre no momento e esteja aonde você está. Quinto ponto é você de fato entender que tudo isso é treino. Foco é um poder, é o poder de você manter a sua atenção aderente àquilo que você quer. Então você precisa desenvolver, se há uma habilidade, ela tem que ser treinada e treinar o seu cérebro para que você consiga criar hábitos que te ajudem neste processo de concentração. Existem inúmeras técnicas que ajudam nisso, mas você tem que entender que treino é treino. Quando você vai na academia e puxa lá o bíceps, você está treinando intencionalmente. Vai cansar? Vai cansar, mas vai fazer também com que você fique com um músculo muito mais sólido. E da mesma forma o nosso cérebro. Como eu disse, existem técnicas. Uma delas é o Pomodoro, que pode ajudar ali a você manter o seu foco, porque ele faz alternadamente um período de trabalho intenso e pausas curtas. Mas isso é o que vai fazer com que você fique ali conscientemente fazendo na marra aquilo. O grande ponto e a grande beleza é você de fato treinar o seu cérebro para que naturalmente você mantenha o seu foco naquilo que você se propõe a fazer, porque de fato isso pode acontecer. Você conhece pessoas que naturalmente gostam de se alimentar da forma correta, que naturalmente gostam de ir na academia. Isso acontece porque elas treinaram, elas proporcionaram os estímulos corretos para o cérebro delas, e o que aconteceu é que o cérebro aprendeu a pegar gosto naquilo. E você pode fazer a mesma coisa com o foco, ou seja, fazer o seu cérebro gostar de repente eu estar aqui falando com você, mantendo a minha atenção em um vídeo, em um conteúdo, simplesmente porque isso é o que me dá prazer, isso é o que o meu cérebro sente prazer, e você pode sim ter exatamente essa linha muito mais duradoura e muito mais sustentável, que é exatamente o que eu ensino para os nossos alunos do Brain Power, que conseguiram treinar, fortalecer, ficar com o cérebro saradão ali para realmente ser mais forte do que o estímulo externo. Na hora que o seu controle é maior do que o estímulo externo, você passa a ter controle de você mesmo. E é exatamente isso. O cérebro é consequência do treino que você proporcionou ao longo da sua vida. E se você aprende a treinar de uma forma correta, você tem o cérebro à sua disposição. Se você treina o seu cérebro para se distrair, ele fica o quê? Ele fica bom nisso, né? Mas eu não lembro. O que eu estava falando? Meu cérebro está de se distrair. Eu não lembro. No fundo é isso. Se você oferece treinos e estímulos de qualidade para o seu cérebro, você vai ter um cérebro poderoso a seu favor e que de fato faz acontecer aquilo que você precisa fazer acontecer, que tem recurso cerebral para manter o seu foco, resistir às tentações que prejudicam a sua produtividade. A mensagem que eu queria que você tivesse é: todas as semanas você tem exatamente isso aqui, ó. 168 horas. Todas as semanas. 168 horas é o tempo que vai ter passado no final desta semana, inclusive. A dúvida que fica é: você vai ter feito algo neste seu tempo, ou você vai simplesmente deixar o seu cérebro vagando nas distrações e notificações ao longo do seu dia inteiro, nos seus pensamentos? Então, de fato, essa é uma reflexão que eu sugiro fortemente que você tenha, porque tempo é vida. 168 horas. A gente fala, eu quero mais tempo, mas a gente não valoriza nem o que a gente tem. Então teria que ter, de repente, 400 horas. Para quê? Para você procrastinar mais tempo e perder o seu foco mais vezes e ficar mais frustrado porque você procrastinou ainda mais? Na verdade, o que a gente não precisa é de tempo, o que a gente precisa é de foco. É retomar o controle do nosso espaço atencional do cérebro. E agora que você entendeu a ciência por trás do foco e como treinar o seu cérebro,
que tal colocar isso na prática? Se você quer uma videoaula mais profunda sobre esse assunto, que eu trago como você pode treinar o seu cérebro para ter foco no seu dia a dia, então entra no link que está aqui na descrição. É uma aula profunda de 1h30, gratuita para você, e que você sai dela com clareza de como ter mais foco e ainda um PDF para te ajudar neste processo. De toda maneira, eu espero que esse material tenha trazido aí uma reflexão esclarecedora para você entender como o seu cérebro funciona nessa série Mistérios do Cérebro. E se você gostou do conteúdo, gostou desse material, dessa reflexão e está gostando dessa série Mistérios do Cérebro, então sempre dê aqui no like, se inscreve no canal e, mais do que isso, queria te pedir um comentário, aquilo que você gostaria que eu trouxesse como um tópico dentro desta série Mistérios do Cérebro, que está trazendo e abordando diversos aspectos da ciência e do nosso cérebro para que a gente entenda o que tem por trás daquilo que nós vemos no dia a dia, o que tem por trás do foco. Você entendeu? Na série passada, inclusive, nós vimos o que tem por trás das metas, qual é o efeito que a meta proporciona no nosso cérebro, e eu quero saber não somente se você está gostando, mas quais assuntos você quer entender, o que tem por trás. De repente, preguiça, procrastinação, o foco nós falamos, ansiedade, estresse e por aí vai, dentre outros assuntos. Deixa aqui embaixo, para mim é super importante para ter uma ideia daquilo que é importante para você. Essa é uma série para te servir. Então, vamos junto e se joga no mundo que ele aguenta. No brain, no game. Até a próxima.